Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né, Descomplicando os intervalos musicais no teclado. E agora a gente vai falar sobre intervalos simples e compostos. Esse assunto é importante e é bem simples, tá? Vai ser uma aula rápida e a gente vai entender isso aí bem direitinho. Classificar os intervalos levando em conta o limite de 1/8 significa dizer o seguinte: considera-se um intervalo simples ou intervalos simples, todo intervalo que vai até oitava. Existe uma polêmica em relação a isso e eu gostaria de esclarecer. Alguns professores dizem que a partir do momento que os intervalos repetem o nome das notas, ele já pode ser considerado composto. Então, veja só. Enquanto você estiver fazendo assim, Dó e Ré, é simples, né? Porque é a primeira vez que esse Dó está aparecendo, que o Ré está aparecendo, né? Dó e Mi, simples. Dó e Fá, Dó e Sol, Dó e Lá, Dó e Si, Dó e Dó, veja que tem a repetição aqui, ó. Então, alguns professores já consideram composto, né, aquele intervalo que chega na oitava. A partir da oitava já é composto. Então, Dó e Dó seria a oitava composta, Dó e Ré seria uma nona composta ou segunda composta, também pode ser classificado desse jeito. Terça composta ou décima, né, intervalo de décima, são intervalos compostos. Isso segundo alguns professores, tá? Agora, levando em conta a literatura, os livros, eles dizem que os intervalos até a oitava são simples. Então, segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas, a gente pode considerar como sendo intervalos simples. Passando da oitava, ou seja, Dó e Ré, Dó e Mi, Dó e Fá, Dó e Sol, Dó e Lá, Dó e Si, a gente já considera como intervalo composto. Passou de 8 notas, 9, 10, 11, você já pode considerar como intervalo composto segundo a literatura. Entre os professores e a literatura, nós vamos ficar com a literatura. Tá? Afinal de contas, a gente precisa ter um padrão para decidir isso. Então, você vai fazer uma prova, um concurso, né? Quem vai prevalecer? O que está nos livros, certo? Então, cuidado para quando você classificar, por exemplo, Ré e Ré como intervalo simples ou composto, considere como simples, certo? Porque até a oitava é simples segundo a literatura. Então, é simples assim, tá? Todo intervalo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava é simples de cara. Passou de 8 notas, aí você considera composto. E sobre o intervalo composto, tem uma consideração em relação à nomenclatura. Então, Dó e Ré, por exemplo, uma oitava acima, né? O Ré da outra oitava, Dó 3 e o Ré 4. Você vai ter 9 notas. Então, hoje em dia, é muito comum se classificar como nona. É por isso que quando você vai fazer o acorde de Dó, né, se coloca uma nona. Ou então aqui, ó. Ó. Fica até um som bonito, né? Esse som com brilho, isso é causado pela nona. Mas veja que eu estou fazendo o acorde assim, ó. Tá vendo? A nona tá aqui, ó. Fundamental, terça, quinta. E eu estou falando de intervalos, viu? Fundamental, terça maior e quinta justa. A gente vai estudar esse negócio aí de segunda maior, quinta justa nas próximas aulas, tá? Isso é importante. E a nona, né? Só que ao invés de fazer aqui, ó, a gente faz aqui embaixo, ó. Então isso aqui não é um intervalo com segunda. Na verdade, isso aqui é um intervalo não, um acorde com segunda. Isso é um intervalo com isso é um acorde com nona, ok? Só que a gente pega a nona e traz uma oitava abaixo. Bem, isso é acorde, é outra coisa. Mas para formar os acordes, a gente precisa entender de intervalos. É por isso que muita gente fica decorando o acorde. Aparece lá numa cifra, numa partitura, acorde de Dó menor com nona e sétima. Eita pula, que acorde doido, tosco. Como é fulano? Aí outra pessoa sabe decorar ou sabe montar, faz Dó, Ré,
Mi bemol, Sol, né? E o Si. Então o acorde vai ficar assim, ó. É um acorde com 5 teclas. A gente não alcança, a gente pode fazer assim, ó. Pode pegar ele aqui, ó, de lado. Assim. Opa. Aqui, ó. Ou aqui, ó. O fato é que é um acorde ruimzão de fazer. Bem, para montar esse acorde eu preciso entender de intervalo. Terça menor, quinta justa, sétima menor e a nona, né? Aqui, ó. Então, essa nona, ela saiu daqui e veio para cá. Vamos lá, continuar. Bem, outra forma de você classificar os intervalos simples e compostos é você, além de chamar de nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, é você fazer o seguinte. Quando passar da oitava, que no caso aqui é uma repetição do Ré que estaria aqui embaixo, quando você classificava esse intervalo aqui como segunda, ele não é simples, a gente também pode chamar isso aqui de segunda, só que a gente tem que adicionar a palavra composta, segunda composta. Então, esse intervalo aqui, ele pode ser chamado de segunda composta ou de nona, mas você tem que saber que o acorde, ou que o intervalo é composto, ou seja, ele ultrapassou a oitava, ok? Vamos ver 2 exemplos. Vamos ver um acorde simples e um acorde composto, classificando com tudo que a gente viu até agora. Tá? Vamos pegar assim, ó, repare. Dó e Sol. Veja que eu estou tocando primeiro a grave e depois a aguda. Então aqui eu tenho um acorde de quinta, 1, 2, 3, 4, 5, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, são 5 notas. Isso é uma quinta, né? Ó, é sucessiva, ou seja, melódica é ascendente, porque eu estou tocando do grave para o agudo. Quinta, melódica, ascendente, disjunta, porque as notas são bem separadas, não é isso? E agora a gente vai adicionar o termo simples. Esse aqui é um intervalo simples. Por quê? Porque não ultrapassou a oitava. Repetindo, quinta, melódica, ascendente, disjunta e simples. Ok. Agora vamos pegar outro intervalo, vamos pegar aqui o Dó e o Fá. E ele vai ser tocado assim, ó. Ó. Descendente, né? Ó, do agudo para o grave, tá? Que intervalo é esse? A gente tem que contar tudo isso aqui, né? A gente já sabe que aqui é oitava, nona, décima, 11ª ou quarta composta. 11ª é um intervalo composto porque ultrapassou a oitava. Mas eu também posso classificar como quarta, lembra? Dó e Fá é uma quarta, mas como ultrapassou a oitava, eu posso considerar como quarta composta. Isso também tem nos livros, tá? Você vai ver hoje em dia na internet o pessoal eliminando isso e chamando apenas de 11ª e eles não dizem se o intervalo é composto ou simples. Bem, 11ª ou quarta composta, ela é melódica, ela é descendente, ela é disjunta, né? E seria composta, né? Não é um intervalo simples. Bem, a aula é só isso. Vamos ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar mais uma característica que os intervalos têm, que é a classificação segundo a afinidade entre os sons. O que é que isso quer dizer? O que é que afinidade quer dizer? Nós vamos aprender sobre consonância e dissonância nos intervalos. Você vai perceber que consonância é tudo aquilo que dá ideia de repouso. E dissonância é tudo aquilo que dá ideia de movimento na música. Então, existem os intervalos consonantes e os intervalos dissonantes. E isso aqui, esses 2 termos são palavras, são termos que na música muita gente faz assim, esse acorde é dissonante. Ele está dizendo isso como se fosse um acorde difícil, né? E, na verdade, o termo dissonante não quer dizer difícil, apesar de começar com DI, né? Não tem nada a ver. Dissonante em música é movimento, ideia de se movimentar, de continuar. Já consonante, repouso, combina, é fim,
Vamos lá, próxima aula a gente vai estudar consonância e dissonância nos intervalos. Até a próxima aula então. Tchau, tchau.